Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. É isso mesmo, aumente o som, se prepare, vai! Pam, pam. Muito boa noite, estamos ao vivo, 18 horas e 32 minutinhos, vai, pam, pam. Muito boa noite a você de casa, uma semana repleta de alegrias, está chegando ao final desta semana, a última do mês 2. Hoje, inclusive, é o último dia do mês de fevereiro, que foi um mês bacana, que foi um mês muito bom. Realizei sonhos nesse mês, estou aqui com muita energia ao lado de vocês e ao lado dessa equipe que nos dá um suporte muito bom para podermos chegar às 18 horas e 30 minutos, levar alegria, informação, cheio de energia positiva. Vamos juntos? Mas antes, meu agradecimento sempre vai a Deus para que Ele nos dê sabedoria, alegria em nossos corações, para levar até você muita coisa legal. Legal mesmo são os dois convidados que estão aqui hoje. Um é da casa, você já conhece, muito tempo, mais de 3 anos está conosco. Ele é Renato Sobrinho. Boa noite. Fala, Danilo Dias. Um abraço a você, muito boa noite. Que honra mais uma vez estar aqui no nosso placar esportivo. E sextou. Vamos pôr o bloco na rua, prepara a sua fantasia. Aliás, não tem fantasia, né? Aqui todo mundo vai sambar. Eu não sei se os... na ponta do pé, ou enfim, ou outros que ficaram pelo caminho aí também. Tô falando de Copa do Brasil, né? Mas ontem deu o que falar, hein? Vamos falar disso e outros assuntos. Tem tanta coisa boa, entendeu? Dá uma boa noite também, cumprimentar o nosso convidado, que é uma personalidade. O homem tá bombando nas redes sociais, na internet, YouTube, essa coisa toda, que você vai apresentá-lo já já, né? Mas eu tô esperando pra falar muito com o nosso internauta que tá sempre, como eu, de olho no lance. É isso mesmo, daqui a pouquinho o Renato Sobrinho está aqui ao nosso lado. Como o Renato disse, o nosso convidado de hoje é uma personalidade das redes sociais. Iniciou no TikTok, começou em lives no Instagram. Hoje reside com maestria uma página social chamada Futebol em 1 Minuto, um canal de futebol que tem mais de 25 mil inscritos. Vamos receber com muito carinho hoje a sabedoria, o conhecimento dele, Henrique Cansado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite, Renato. Boa noite, pessoal de casa aí também. Quero agradecer o convite, o espaço pra gente conversar muito sobre futebol hoje, principalmente, melhor ainda, né, futebol goiano. Henrique, já vou de cara te perguntando. Quartas de final começam amanhã. Na sua visão, tem algum desses 4 confrontos que lhe chama mais atenção em termos de dificuldade? Pra mim, Goiás e Craque vai ser o confronto mais equilibrado. A gente vê até pela tabela, né? Goiás e Craque ali, 4º e 5º colocados. O Craque é um time que ofereceu perigo para os 3 times da capital. Atlético, Goiás e Vila, nenhum venceu o Craque. Então eu acho que o confronto mais difícil, o confronto mais equilibrado vai ser Goiás e Craque. Goiás e Craque. Tem algum favorito que você vê nesse jogo? Assim, o Goiás parte com uma pontinha? Não, mas o Craque vem de 4 vitórias em 5 jogos. O que você pensa? Com certeza o Goiás. Goiás é favorito, tem o maior investimento, tem o time mais consolidado, né? O Craque iniciou a preparação esse ano. O Goiás trouxe jogadores da temporada passada. Por mais que renovou muito o time, acredito que o Goiás é favorito. É uma leve favoritismo, né? Mas o Goiás é favorito diante do Craque. Tá aí, esse Henrique Cansado. Daqui a pouquinho vamos comentar tudo sobre o Campeonato Goiano, os times goianos que passaram na Copa do Brasil também. Ontem o Vila Nova garantiu vaga e os confrontos já temos aí, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Vamos de quiz? Qual que é a pergunta de hoje, produção? Eu quero saber. Olha só, hein? Com Vitor Roque no Palmeiras, que foi anunciado agora há pouco, qual é o melhor artilheiro do futebol brasileiro no momento? Ixi, que brasileirão que vai ser disputado, hein? Vitor Roque no Palmeiras, Yuri Alberto no Corinthians, Pedro, que já vai estar de volta no Brasileirão de 2025, Jonathan Caleri do São Paulo ou Pablo Verret do Vasco da Gama? Manda sua mensagem no 629-9528-3890. Eu quero saber qual desses aí pra você vai ser o melhor artilheiro deste ano no futebol brasileiro? Tá difícil escolher ali, hein? Mas eu tenho a minha opinião e é um desses aí. Vamos chamar a matéria Recopa Sul-Americana, porque ontem no Rio de Janeiro, Renato Paiva já estava lá acompanhando o jogo, mas não viu nada de bom e o Botafogo perdeu mais uma. Veja aí. A Recopa Sul-Americana. É isso mesmo. O Botafogo não foi presa tão difícil para o Racing, que venceu os 2 jogos e garantiu aí o título da Recopa Sul-Americana. E Renato Paiva foi anunciado agora há pouco e disse que vai atacar com muitos e defender com poucos
o sistema ofensivo dele é bem ativo, Renato. Mas ele tem que ter primeiro peças. Eu acho que o papai Textor tem que dar a ele, Renato Paiva, condições para fazer um time competitivo. Porque os grandes valores, os grandes nomes do Botafogo da temporada passada acabaram saindo da equipe. Então é importante que ele possa implementar a sua filosofia de trabalho, mas sobretudo que tenha peças para fazer um time competitivo. Senão vai ficar igual o Fluminense, né? O Fluminense campeão da Libertadores um ano, no outro ano quase rebaixado. Botafogo tem que ter uma outra história. Eu espero que o Renato Paiva possa fazer um grande trabalho. Henrique, essa instabilidade do Botafogo nesse início do ano, perdeu a Supercopa do Brasil, perdeu a Recopa Sul-Americana e não classificou no Carioca. Renato Paiva vai ter muito trabalho? Vai ter muito trabalho. E eu acho que o principal culpado disso é o Textor, que insiste nessa questão de continuar fazendo um time só no meio do ano, só após o Carioca. Ano passado deu muito certo, conseguiu trazer peças como o Luiz Henrique, o Almada, o Savarino, se eu não me engano, chegou no início do ano, né? Sim. Só que conseguiu montar um time competitivo que conseguiu ser campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Não vai ser todo ano que isso vai dar certo. Então, se o Textor continuar com esse pensamento, continuar menosprezando o Carioca, esse tempo de preparo, ele vai correr muito risco e esse ano pode ser um deles. Olha só, hein? Vai vendo, um ano muito bom, o outro nem tanto. Esse é o Botafogo de John Textor, que não tá bem em 2025, hein? Na Conmebol Libertadores tivemos mais times classificados e agora sim, o mata-mata decisivo já tem data, confrontos e o horário. Veja aí. O Cerro Porteño Eliminou o Deportivo Tolima e os confrontos ficaram da seguinte maneira. Um desses aí vão entrar. São 4 times que têm vaga nos grupos da Conmebol Libertadores. O primeiro é o Deportes Iquique, que enfrenta o Alianza Lima, Henrique Cansado. Eles vão enfrentar o time que eliminou o Boca Júnior. Para você, o time de Paulo Guerreiro e Hernan Barcos tem chance de entrar no grupo? É o favorito, né? Eliminou o grande Boca dentro da La Bombonera, conseguiu um resultado muito importante lá, contou também com uma falha do Cavani ali, perdeu um gol debaixo da trave no último minuto, mas é um time que demonstrou seu valor ali. Então, Renato Sobrinho, Melgar, que fez um gol de pênalti no finalzinho, vai enfrentar o bom time do Paraguai, o Cerro. E o Cerro é isso, né? Um time emergente, durante muito tempo ficou aí meio fora. O Libertad, outras equipes lá ficaram buscando essa posição, mas o Cerro volta com tudo e eu penso que ele vai passar. Confrontos de brasileiros ali agora, Henrique Cansado, Barcelona de Guayaquil contra o Corinthians e também o Bahia, que vai enfrentar o Boston River do Uruguai. Quais dos dois times brasileiros vão ou vai os dois? Vão os dois são favoritos por conta do investimento, por conta do futebol brasileiro estar muito acima dos demais dos demais países da América do Sul, né? O que vai, na minha opinião, ter um pouco mais de dificuldade é o Corinthians, que vai enfrentar ali o Barcelona de Guayaquil, que é um time que tem tradição, que é um time que monta bons times, vem sempre muito forte na Libertadores. Então o Corinthians tem que ficar de olho. Renato, é isso mesmo? O Henrique fez a leitura correta, também pensou assim, e outra, sempre jogar em Quito, Guayaquil, né? Na verdade em Quito, em Guayaquil, a altitude também acaba influenciando. Fato é que o time do Corinthians não fez o último bom jogo, hein? Você vê que o Yuri Alberto definiu no finalzinho, a situação estava complicada, goleiro falhando, essa coisa toda, precisa ficar atento. É isso mesmo. Eu vou para um rápido intervalo e daqui 2 minutos e meio nós estamos de volta com muito mais Goiás, Vila, Atlético. Como estão os preparativos para a reta decisiva do Goianão? É daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo. Alô, Danilo! Pra mim, sempre um programa alto astral. O melhor artilheiro é Verreto, com certeza, hein? Olha só o Carlinho lá de Brasília. Alô, Carlinho! Boa noite, Danilo. Eu era de Santo Antônio de Goiás. Agora moro em Senador Canedo. E vocês sempre comigo. Isso que é bom, hein? Eu e meu esposo, Rael, feliz com a vitória do Tigrão. Sou Elielza. Alô, Elielza! Obrigado. Já que você tá feliz com a vitória do Tigrão, põe na tela então, produção, pra gente deixar a sexta-feira mais alegre dele. Os laterais do Vila não passam. O William Formiga foi uma vez no fundo só, quando ele se livra da bola. Sempre toca de lado ou toca para trás. Cara, muito difícil a situação do Vila Nova. A única coisa de positivo que tem realmente do Vila nesse momento é o miolo de zaga. Tanto o Chapo quanto o Maia e até o próprio Pagno Salles estão muito bem. Então é a segurança que o Vila tem. Agora, o Vila não tem um 10. Quando o Diego Torres, né, entra sonolento, não tem quem jogar, a bola, caras não estão cruzando a bola. O Poveda é bom no jogo aéreo, precisa disso. O time da Inter sofreu muitos gols, bolas aéreas. O time do Santos fez isso. Todos os times fizeram isso. O Vila não fez, não conseguiu levar a bola ao ar para pedido do goleiro do time do
da Inter de Limeira. Então, complicada a situação. É claro, tem que melhorar muito. Vamos ver se isso dá pelo menos força, disposição, para confiança, para poder fazer um trabalho diferente aqui no Goianão. Vamos ver o que disse o presidente Hugo Jorge Bravo? Põe na tela. Primeiro, agradecer a Deus, né, pela vitória. Parabenizar o grupo de atletas, né? Acaba, querendo ou não, se a gente fosse pegar todos os clubes do nosso pote, eles queriam correr primeiro da Inter de Limeira. Pelo investimento da equipe, tudo, a dificuldade que é jogar aqui em São Paulo. E a gente viu isso aí como uma bênção. A equipe foi competente e não tomar o gol. Em determinados momentos, poderíamos, às vezes, até feito o gol que nos daria ali a classificação no tempo normal, mas nós só temos que enaltecer o trabalho de todos. Tivemos uma semana passada muito produtiva. Tivemos esse problema no início do jogo do Urso, né? Uma lesão no tendão de Aquiles, provavelmente uma lesão mais séria, que vai deixá-lo fora aí do Campeonato Goiano. Todo o trabalho, toda a preparação para o jogo direcionada para ele se lesionou no aquecimento. Nós estamos vindo ali da lesão do Elias, e o começo do ano a gente sabe o quanto é difícil esses jogos um atrás do outro. O ano só está no começo. Agradecer a Deus, parabenizar os atletas, convocar o torcedor vilanovense para quinta-feira no Serra Dourada, fazer aquela presença ali, porque é muito importante para nós a gente avançar de fase no Campeonato Goiano. Fazer aquela presença, a importância de avançar novamente à semifinal. O Vila Nova, Henrique, é favorito diante da equipe da Jataiense? Muito favorito. O Vila tem que ser favorito diante da Jataiense. É um time que demonstrou isso na última rodada, né? Conseguiu vencer a Jataiense fora de casa. Mas, claro, se o Vila não melhorar o futebol, ele não vai conseguir avançar nas próximas fases. É um time que é muito seguro defensivamente, um time que está indo muito bem defensivamente. Só que quando a gente fala da parte ofensiva, os atacantes não estão indo bem. A gente tem ali o Poveda, que chegou a fazer alguns gols, só que ainda está devendo muito. Temos também as pontas ali dos dois jogadores que vêm jogando, o Facundo e o Paiva. O Paiva não foram bem ontem. O Paiva não acertou um domínio de bola. Verdade. Foi muito mal. E o Urso, que era a grande válvula de escape do Vila, que era o jogador que vinha se destacando, vinha facilitando na hora de quebrar as linhas, ontem não jogou, se lesionou, vai ficar aí 5 meses fora. Então... E detalhe, além de ter lesionado o Urso, ele perde o Alisson no início da temporada, 2 atacantes que são o 1 para 1 muito forte do Vila. Precisa repor ali na frente, hein, Henrique? Urgentemente. Isso, o cara que mais participou de gols do ano passado foi o Alisson, né? E o Vila não conseguiu repor a altura. Trouxe aí o Guilherme Paredes, só que ainda tem aí um tempo para ele se recuperar, voltar a jogar, e isso é preocupante. O Vila hoje não tem um jogador que faz essa... tem essa quebra de expectativa, né? Tem essa quebra dali das linhas defensivas para trazer ali uma oportunidade de gol. Renato Sobrinho, sem Urso, quem vai ser essa válvula de escape no ataque? Rapaz, eu tô falando aqui, tava pensando quando vocês falavam, o ano passado, você vê como é que são as coisas, é insano pensar que vai ser o mesmo rendimento ou vai ter algo melhor com peças que não são nem as mesmas. Você tinha o Alisson, esse ano você tem o Urso. O Urso, ano passado, ele não resolvia, ele era opção. Agora, ele também não vai resolver, porque está contundido. Pensa que a situação do Vila é complicada. Vamos ver se daqui a pouco, com a volta do Paredes, que é um jogador que deixou um bom legado aqui, se ele possa reconquistar esse espaço e fazer com que o Vila ganhe força ofensiva. Mas o Vila precisa de meia, o Vila precisa de atacante urgente. Esse é Renato Sobrinho. Olha só, ontem não só o Vila Nova garantiu vaga na próxima fase, teve mais times que também carimbaram seu passaporte. Veja aí. Vamos de Copa do Brasil, a competição já está definida os 20 confrontos. Meus amigos, o Souza reclamou demais, mas demais mesmo desse gol do Red Bull Bragantino nos últimos segundos, e quem apitou foi Caio Max. É da nossa Federação Goiana, hein? Henrique e Renato Sobrinho, os próximos confrontos da Copa do Brasil ficou o seguinte: Operário contra Tombense, Atlético Paranaense contra o Guarani, Operário de Várzea Grande contra Grêmio Novo Horizontino, Red Bull Bragantino contra o São José do Rio Grande do Sul, Maringá contra a União, Ceará contra a Confiança do Sergipe, Vila Nova de Goiás contra Rio Branco. Esse Rio Branco é de onde, hein? Venda Nova, Espírito Santo. Venda Nova. E o jogo vai ser em Goiânia, hein? Nova Iguaçu contra o Vasco da Gama, Olaria contra o Brusque, Vitória e Náutico, Atlético e Grêmio, quase que não vai em Grêmio. Aparecidense e Cascavel, CSA, Digo, Magalhães e Tuna Luso, Caxias e Fluminense,
Capital e Porto Velho, Remo, Criciúma, Botafogo da Paraíba e Concórdia, Atlético Mineiro e Manaus, Maracanã e Ceilândia, Atlético Goianiense e Retrô. Os nossos times goianos ficaram com bons adversários, ô Henrique? Acho que quem mais preocupa aí é o Atlético Goianiense, né? Que vai pegar um time muito estruturado que é o Retrô, atual campeão da Série D, um time que tem uma estrutura muito bacana e é um time que monta sempre excelentes elencos aí para disputa do Pernambucano e também para disputa do Brasileiro da Série D, né? E esse ano vai disputar a Série C. Então o Atlético tem que abrir o olho com esse time do Retrô, que não é time bobo. Agora, Vila Nova pegou um time que, digamos assim, deu trabalho ali pro Amazonas, só que não é um time com muitas qualidades. E a Aparecidense, eu não me recordo agora o adversário. Cascavel. Outro time dureza, né? Time de Santa Catarina, um time que eliminou o América Mineiro, então abre o olho a Aparecidense. Renato Sobrinho, o Vila Nova calhou com o resultado um adversário mais frágil ou não? Sim, Vila nesse momento deu aquela história, né? Passou pela Inter, que na teoria era um adversário complicado. E acabou não sendo, não foi porque também o time é muito limitado. Mas o Vila pegou um time que eliminou o Amazonas, mas mais pelo vacilo do Amazonas mesmo. O time do Espírito Santo não é isso tudo, não. E vem jogar em Goiânia, no Serra Dourada, o jogo é no Serra, diante do torcedor colorado, e sabe da importância, porque se o Vila faturar esse confronto, vem mais 2 milhões de tarará e aí a coisa fica boa. Então, para mim, o Vila tem o melhor adversário, mais fácil de ser batido. Goiás Esporte Clube vai jogar neste domingo diante da equipe do craque de Catalão, lá no Gervino da Fonseca. O Goiás, que se prepara para a viagem já no dia de amanhã, após o almoço. Hoje, Jair Ventura foi a uma rádio aqui do nosso estado de Goiás e respondeu várias perguntas, inclusive uma delas sobre o Wesley Garcia, Henrique. Ele falou que o Wesley tem baixa estatura, nós sabemos, mas que não é aquele jogador que eu imaginava que fosse. Aquele incisivo, no 1 para 1, rápido. Diz que o Wesley é mais técnico do que propriamente um velocista. Exatamente, até um problema que ele tem passado não só no Goiás, né? No Paysandu também teve esse mesmo problema, enfrentou problemas com o técnico por não ter tanta intensidade até inclusive nos treinos, e isso aqui no Goiás tem afetado o desempenho dele, né? Ele não consegue ali se firmar no time titular, apesar de entrar bem nos jogos, ele não consegue se firmar e muito se dá ao desempenho dele nos treinos. Renato Sobrinho, você colocaria para esse domingo lá em Catalão um time diferente com o Wesley, quem sabe ali um Wellington Matheus na frente, com o Pedrinho? O que você faria? Exatamente isso. Poxa, porque se o time jogou bem, se venceu, mas foi a União de Rondonópolis. Meu amigo, não interessa. O time do Goiás jogou. Então o Wesley foi o destaque da partida, ele tem que jogar. É meritocracia, não é assim? Coloque ele no time, claro, tem esses problemas que o Henrique citou e eu já sabia disso, porque eu tinha visto alguns jogos do Paysandu e ouvido essas declarações que na época até o Hélio dos Anjos fez. E eu penso que ele estava correto. Então, é isso. Mas o Wellington Matheus entra como titular, porque o ataque do Goiás tem sido um problema crônico também, né? O Carioca não vai, o Zé Hugo até que fez gol na última partida, mas Arthur Kaique não, o próprio Edu não, Herculano não, quer dizer, tá muita gente mal ao mesmo tempo. Então é o momento desses aí que estão chegando e tendo a oportunidade. Pedrinho, para mim, é o único que é titular absoluto. Você falou em chegadas, né? Sim. E nós temos entrevista do novo reforço do Goiás. Põe na tela, deixa eu ver, produção. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço pelas suas palavras. Jogar no Goiás sempre foi um objetivo para mim, então estou muito feliz de estar aqui e agradeço pela oportunidade. Então, eu conhecia bastante o Goiás, né? Eu acho que todo jogador conhece o Goiás. O Goiás é uma equipe muito gigante. Então eu conhecia bastante, eu tenho amigos que já passou aqui também e falaram muito bem daqui, falaram que tem um ambiente bom. E isso é importante pra gente que é jogador, né? Chegar num ambiente bom. Então eu conhecia bastante. Sobre as minhas características, eu sou um jogador rápido, muito aguerrido dentro de campo. Consegue ajudar bem no ataque, consegue ajudar bem na defesa também. Gosto do 1 para 1 e acho que é isso. Eu acho que é isso. Se você acha, eu também penso que deve ser velocista, rápido. O Henrique falou aqui nos bastidores, o jogador mais rápido do Brasil, e é o que tá faltando o Goiás. 1 para 1, decisão no último terço. Quem sabe aí o Goiás possa ter acertado em cheio. Ele já pode jogar esse Campeonato Goiano, Henrique? Esse jogador, será? O
Léo Cara, Jabá? se eu não me engano, já tá fechado. Próxima fase pode. Na próxima fase. Próxima fase. É? Ele chegou agora, porque não podia. Porque fecha hoje, né? É, então. Fecha hoje. Fecha hoje. Né, Ele entra agora. Ele tá apto a jogar, então. Porque a próxima fase, nós já estamos na quarta. Não podia a primeira fase. Tanto que o Elton Matheus chegou e não pôde jogar, você lembra? Sim. Ele ficou aí jogando a Copa Verde. Agora ele já pode. Agora já pode. Já então, pode. é mais reforço aí pro Goiás. O Atlético Clube Goianiense fará abertura amanhã, ao lado de Anápolis e Abecate, dos primeiros jogos da Copa do Campeonato Goiano nas quartas de final. O Dragão vai enfrentar um time que liderou o Campeonato Goiano várias vezes, mas que não se deu bem contra o Atlético, Renato. O Inhumas vai ser mais uma vez uma presa fácil pro Dragão? Rapaz, pior que sim, né? Eu penso que sim. Eu gosto do Inhumas, faz parte da minha região ali, né, Danilo? Eu gosto. Me lembro bem de assistir jogos no Zico Brandão e ver a Pantera Avinhada, que tá desfalcada, pelo menos não sei se está com... Pelo menos no último jogo com o Vila, que eu trabalhei nesse jogo, né, saíram os dois principais jogadores no momento ali, porque é o Petronucci, né, que é o Petronucci mesmo, o nome assim, é isso? Petrocelli. Petrocelli, eu sempre confundo aqui. É o Petrocelli e o Rafinha. Rafinha que fez um golaço lá do meio campo. Ele é o jogador do chute, da finalização. Tem o Bruno, tem outros jogadores interessantes, tem o próprio Thales, centroavante, que ganhou a vaga do Valdo Bacabal, mas o time do Inhumas, para mim, é um time que nesse momento, quer dizer, já teve dificuldades de tomar uma goleada do Atlético lá, no primeiro jogo, no primeiro turno. E agora, para mim, o Inhumas é um time que tem que superar, porque o Atlético é o grande favorito. É, o Atlético é grande favorito. E tem hoje, produção, também a apresentação do Matheus Felipe, né? Ele que chega por empréstimo do Atlético Paranaense e além dele também foi nesta tarde, olha só, o jogador Matheus Felipe possante, forte, chega pro Dragão, além dele também o goleiro Vladimir, que vem do Guarani, que também esteve uma passagem muito grande no Santos, do Renato Sobrinho, vai ser titular na baliza no lugar de Anderson e o Matheus Felipe também chega para ser uma peça fundamental na sequência da temporada, Henrique? Sim, eu acredito que sim. O Matheus Felipe ali, pelo pouco que eu vi, é um jogador ali que tem é algo raro, né? Que é um domínio orientado já chega ali para disputar a vaga e eu acredito que chega para ser titular também. Você já tiraria o Anderson para esse jogo, Renato, e colocaria o Vladimir? Não. Não? Não, o Vladimir é muito questionado. O povo diz que ele chama gol, o Vladimir. Mas e o Anderson? É o quê, então? Não, o Anderson, a partida que eu tenho dele na memória é a do Cruzeiro contra o Atlético, ele fechou o gol. Tá, mas agora, e com a camisa do Atlético? Não, como você analisa a impressão dele não tá boa. Ele vai brigar pela posição, pra mim, existe uma disputa. Mas o Vladimir, eita, Vladimir, que já xinguei ele, hein? Rapaz, mas ele é bom goleiro. Mas tem um negócio de chamar gol às vezes. Torcedor do Santos tem um vídeo dele que é pegando todas as falhas que ele teve durante o Santos. É assim, é um vídeo de 5 minutos. Nossa, é um DVD longo. É um DVD longo. Tô te falando, isso que eu falei, eu conheço. O Vladimir chama então, gol. Podemos dizer o que bom lá era o John, que saiu foi embora, né? Foi Botafogo. O John era bom. A baliza, então, do Atlético tá comprometida, né? Porque sai o Ronaldo, tem 2 goleiros duvidosos agora? Desse jeito. Vamos ver. Põe na tela, então. Era o caso de dar uma oportunidade pro Léo, né? Ele é bom. O Léo é bom goleiro. Fez um bom campeonato goiano ano passado pelo Goiânia, então acho que ele merecia uma oportunidade. Foi mesmo. Anápolis e Abecate se enfrentam amanhã em Ouvidor a partir das 16 horas. Inhumas e Atlético a partir das 18h30 no Zico Brandão. Craque Goiás, 16 horas de domingo. Jogo isolado na segunda, às 16, Vila Nova e Jataiense no estádio Arapucão. Jogos de volta já acontecem na terça-feira a partir das 17 horas. Terça de carnaval, né? Todo mundo lá no Acioli, finalzinho de tarde, hein? Já na quarta-feira, meus amigos. Goiás e Craque aqui no estádio Ali Pinheiro às 19h30. Também às 19h30 no Jonas Duarte, Anápolis e Abecate, e no jogo de volta lá no Serra Dourada, Vila Nova e Jataiense na quinta-feira às 19h30. Deixa eu falar para você como que é importante fazer a escolha certa. Estou falando do Colégio Planeta, que há 26 anos, desde 1998, é referência. Põe na tela aí, produção, pra gente ver os alunos chegando nesse colégio que fica na Rua 8, no centro. É referência aqui na nossa cidade de Goiânia, aprova milhares de alunos ano após ano e um corpo de professores espetaculares que são capacitados para preparar o aluno para a prova do Enem, para os cursinhos, para as matrículas, que você também pode fazer no período matutino, vespertino e noturno. O Colégio Planeta está à sua espera. Vá lá e faça a matrícula através dessa linha 62-3526-2400. É a linha que conecta você com o futuro risonho através do Colégio Planeta. Alô, professor Rui Carlos, muito obrigado. Gisele Aragão, um forte abraço a todos vocês aí do Colégio Planeta. Vamos juntos? Falando em Planeta, vem um lá da Espanha pro Palmeiras. Estou falando de Vitor Roque.
Esse jogador que já defendeu a seleção brasileira, teve destaque no Atlético Paranaense, chega a troco de 30 milhões de euros para a equipe alviverde e a contratação mais cara do Brasil, Renato. Vai vingar com o Verdão? Eu penso que vinga, né? Porque o Palmeiras está precisando desse jogador. Jogou muito tempo sem um centroavante de ofício, de referência, e o Vitor Roque foi para lá, para a Europa, acabou não se adaptando da mesma forma que estava jogando aqui no Brasil, chega para mim com status de grande artilheiro. É o cara que, se tiver um time e o Palmeiras dá essa condição, porque tem um time muito competitivo, muito bem treinado, ele pode sim ser um destaque no Campeonato Brasileiro. El Tigre chega, Henrique Cansado, para ser titular no Palmeiras? Titular absoluto. Ele ao lado de Paulinho Estevam? Que ataque forte? Que ataque forte, complicado. Mas o Abel Ferreira vai ter muito trabalho para selecionar ali, só que eu acredito que o Vitor Roque vai ser o titular desse time do Palmeiras. O Vitor Roque teve um problema de adaptação lá na Europa, né? Não teve muita dificuldade quando chegou. Teve problemas ali com o técnico dele, que era o Xavi. Acabou sendo emprestado depois para o Betis e aí não se adaptou. Muito novo, né? Muito novo e já voltou. Voltou com 19 anos e tem tudo para dar certo o Palmeiras. Eu acho ele muito bom jogador. Também acho muito bom jogador. Finalizador, né, Renato? Forte, definidor. Ele não tem negócio mais ou menos. Ele vai pra cima, vai pra rede, isso é bom. Sobe bem, tem um tempo de bola bom. Tem a característica do atacante moderno, né? Do centroavante moderno. Enquanto uns chegam e já dá tudo certo, como é o caso do El Tigre, Vitor Roque, outros nem tanto. Thiago Maia, Renato Sobrinho, parece que não está encontrando a fórmula certa entre diretoria do Flamengo e Santos e pode melar o negócio pra ida lá pra Vila Belmiro. O Thiago Maia tem que ir pra, como é que chama lá, o Tecate, pro México. Vai pro México lá, porque é a novela mexicana, meu amigo. Tá pior do que Maria do Bairro, esse negócio não acaba nunca. E se eu sou o Santos, com a crise que o time tá também, vamos buscar outro, não adianta. O Pituca não joga mais, aí leva o Thiago Maia, não quer ir, não dá certo, não fecha, solta, dá peso, dá liga pra vir outro, só não vira não. Thiago Maia, você queria ir no Santos, ou Henrique, ou você acredita que o Thiago Maia é tipo uma bananeira que já deu caixa? Não, eu acredito que ele iria encaixar muito bem nesse time do Santos. O problema é que essa novela toda é uma negociação que parece que não tem fim. Eu acredito que o Santos poderia ir atrás de outro reforço, né? Enquanto fica perdendo tempo demasiado. Exatamente, com ele, né? Perde tempo, daqui a pouco a janela tá fechando, ele não tem mais saída. Não tem mais saída. É isso mesmo. Enquanto estamos falando de chegadas e outras que ainda podem fracassar, mas teve mais negociações por aí. E Beto Mendonça traz pra gente. Mostra aí. E vamos abrir a nossa... É isso mesmo, Beto Mendonça, janela de transferência, contratações, chegadas, saídas. Você confere tudo aqui no nosso programa Placar Esportivo. Ei, você aí que não mandou a mensagem ainda, não me respondeu qual vai ser o maior artilheiro do Brasil neste ano? Tá em dúvida entre El Tigre, Vitor Roque e Yuri Alberto, que está fazendo gols adoidado? Pedro, homem reverência do ataque do Flamengo? Jonathan Caleri, o número 9 do São Paulo? Ou Pablo Verret, do Vasco? Qual desses aí vai ser o melhor artilheiro do Brasil esse ano, Henrique? Cara, pra mim, Yuri Alberto, muito pelo momento, o cara já vem marcando gols, vem bem desde o ano passado. Em condições normais, eu teria escolhido o Pedro, só que o Pedro vem de uma lesão muito grave, o Pedro vai demorar a se recuperar. Então eu acho que, na minha opinião, o artilheiro do Brasil, o cara desse ano vai ser o Yuri Alberto. Vai ser o Yuri Alberto do Corinthians, Renato, ou apenas momento bom que ele está vivendo? Não, ele está vivendo um grande momento, só que eu não sei se ele vai continuar mantendo esse momento até lá. Eu conheço bem o Yuri Alberto também, ele é um jogador interessante, definidor. Mas assim, pelo que você trouxe aqui agora mesmo, cara, o Vitor Roque, como eu confio nele, acredito que o Palmeiras, com o Paulinho, com o Estevam, cara, ele vai desencantar, ele vai fazer muitos gols aqui pelo Brasil. Lamentavelmente, eu também penso como o Henrique. O Pedro, pra mim, é o desses aí o que mais define. É um cara que é fantástico, mas tá vindo de uma lesão, muito tempo parado. Então, pra mim, vai ser o Vitor Roque do Palmeiras. É isso mesmo, Vitor Roque de um, do outro Yuri Alberto. Daqui a pouco eu vou te falar qual desses aí, na minha opinião, vai ser o homem do Brasileirão. Eu vou para um rápido intervalo e daqui 1 minuto e meio nós vamos voltar com muito mais aqui no Placar Esportivo para você. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo em um momento de agradecimento a Deus e também a esse time de apoiadores que compõem os quadros do programa Placar Esportivo. A cada um deles um carinho especial, a forma como tratam e regem o programa Placar Esportivo.
transcende o CNPJ para um CPF que consta como amigos desse projeto. Um muito obrigado a cada um de vocês por acreditarem no nosso meio de divulgação, alcançando milhares de lares diferentes, podendo entrar dentro de muitos lares espalhados pelo Brasil, Goiás, Distrito Federal e também através da Sky no canal 584. Muito obrigado, são empresas conceituadíssimas, um grupo seleto de carteira que nós temos aqui no nosso programa, que nos orgulha e nos honra muito poder falar de cada uma dessas empresas no nosso projeto Placar Esportivo, que está caminhando por seu 5º aniversário. Muito obrigado. E hoje eu quero falar para você que está pensando em comprar um celular novo. Ah, meus amigos, a Casa do Celular é nível nacional, com mais de 220 lojas espalhadas em todo o território nacional. A Casa do Celular consta com mais de 6 lojas em Goiânia. Então vá e visite a loja mais próxima de você e comprove tecnologia, preço bom, tudo a Casa do Celular tem para te oferecer, além de um atendimento personalizado. Se eu fosse você, não ficava com esse celular aí já ultrapassado, modelos novos estão chegando, visite a Casa do Celular, condições de pagamentos exclusiva. Você que também tem um nome negativado, não se preocupe, vá lá na Casa do Celular que eles organizam tudo para que você saia com o celular falando já e ligando para sua mulher, para seus filhos. Alô, amor, estou de celular novo na Casa do Celular. Um forte abraço ao Luiz Alexandre, a toda a equipe, a Solange, ao Danilo, meu xará. Muito obrigado sempre pelo carinho. Alô, Luiz, forte abraço. Oferecimento de Casa do Celular, vamos juntos viajar pela Europa, porque ontem tivemos alguns gols interessantes. Esse aqui fez o dele, mas o Milan tá vivendo uma fase, meu Deus, veja aí. Pela Taça de Portugal, o Sport... Meus amigos, lá também erra pênalti, viu aí, né? Na Europa. Está aqui na tela os pré-convocados da nossa seleção brasileira. E eu quero que você, Renato Sobrinho, e você, Henrique Cansado, analise os 52 nomes que foram divulgados nesta tarde pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira. E daqui vão sair 23 que serão os escolhidos para os jogos diante de Colômbia e Argentina. Na baliza ficou Alisson, Bento, Ederson, Hugo Souza, Lucas Perry e Everton. Para vocês, quais desses vão ser os escolhidos? São 3, né? Para mim, eu penso que o Everton do Palmeiras, claro, o Alisson e o Bento. Para mim, esses 3 são os que estão na preferência, assim, né? Mas... E concorda, Henrique? Eu vou de Alisson, Ederson e o Everton do Palmeiras, que são os 3 nomes que vêm sendo convocados aí há mais tempo, né? Certo. Nas laterais, temos Dodô da Fiorentina, Abner do Lyon, Alexandro do Flamengo, Alex Telles do Botafogo. Douglas Santos do Zenit, Guilherme Arana do Atlético Mineiro, Wanderson do Mônaco e Wesley do Flamengo. Quais desses aqui serão os 4 laterais escolhidos, Renato? Rapaz, difícil dizer. Se tem uma posição que eu particularmente vejo com tudo japonês, é o lateral, né? Laterais do Brasil. Cara, eu vou apostar no Alex Telles do Botafogo, que tá aqui, mas é um jogador que não sei se tem essa... Você pegar o Arana também. Pra mim, tô colocando esses 2 aí. Na esquerda. Na direita, rapaz, aí tá difícil dizer, difícil, viu? Hein? Não dá nem pra... Nenhum. Não. Mas eu vou de Wesley. O Wesley é a opção do Flamengo, né? Novidade. Sim. Pode ser, de repente, ele... E aí tem que levar mais um, né? Dodô da Fiorentina ou Abner? Eu acho que é o Dodô. E você, Henrique? Eu levaria o Alexandro do Flamengo ali para completar. De resto eu concordo com o Renato. Na zaga ficou Alexandro do Lille, Beraldo do Paris Saint-Germain, Danilo do Flamengo, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal, Léo Ortiz do Flamengo, Marquinhos do PSG e Murilo do Nottingham Forest. Quais serão os 4 escolhidos na zaga? Mas difícil, hein? Pra mim, eu acho que o Marquinhos, pela longevidade, pela liderança, por tudo, né? Aí você tem aí novidades, o Fabrício Bruno é uma novidade, né? Pra mim ficaria nisso, Renata, que é o setor mais fácil, ó. Marquinhos, Léo Ortiz, Magalhães e Beraldo. Pois é, esses vêm jogando, né? São os caras que estão aí com mais... Vai nisso aí, Henrique? Eu levaria o Murilo. O Murilo tá se destacando muito no Nottingham Forest, é um nome difícil, né? Tá indo bem mesmo. Tá indo muito bem, então eu levaria ele, talvez ali no lugar do Fabrício Bruno. Pode ser. Então seria o Murilo, Marquinhos, o Gabriel Magalhães e o Beraldo? E o Beraldo. Levaria esses 4. Os 4 o Murilo tá jogando bem mesmo. Tá verdade. Eu acho que ele poderia entrar no lugar do Fabrício. No meu campo, Alisson do São Paulo, André do Wolverhampton, Andréas Pereira do Fulham, Andrei Santos do Estrasburgo, Bruno Guimarães do Newcastle, Ederson da Atalanta, Gerson do Flamengo, João Gomes do Wolverhampton, Joelinton do Newcastle, Lucas Moura do São Paulo, Paquetá do West Ham, Matheus Cunha, olha só, em atacante, mas colocou ele de meia aí, e Oscar e Neymar Júnior do Santos seriam os meio-campistas. Daqui acho que a gente pode levar uns 6, não?
Por meia dúzia aí, né? Aí você tem que colocar pelo menos uns 2 ou 3 volantes e uns 2 ou 3 meias de articulação. Volante seria o Andréas Pereira, que tá vindo sendo sempre convocado. Sim. E o Gerson, que é o capitão do... O Gerson também é pra mim. E tem o Bruno Guimarães também, exatamente, esses 3 para mim. Eu levaria esses 3. Também. Aí poderíamos levar o Neymar. O Oscar aqui. Tá jogando muito, hein? João Gomes também. O João Gomes também. Eu não levaria o Paquetá, não. Já vou dizendo também logo, acho que não, mas penso que ele vai levar por... Será que ele ainda vai estar jogando bola até 2026? Esse é o ponto. Né? Também, esse pra é mim, o ponto, a situação dele é irreversível. E aí, quando vai pra seleção, também não tá indo bem, né? Justamente. Não lembra a última partida boa do Paquetá na seleção. No ataque, Antony da Real Betis, que tá voando baixo, hein? Como fez bem o Betis pra ele, né? Isso. Bruno Henrique do Flamengo, Endrick do Real, Estevão do Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal, Galeno do Al Ali. Galeno, rapaz. Galeno que saiu do Porto pro mercado árabe. Saiu aqui de Trindade, sabe disso, né? Jogou no Tacão. Eu joguei contra ele lá no Futebol Clube do Porto. Igor Jesus do Botafogo, Igor Paixão do Feyenoord, João Pedro, esse tá bem lá também no Brighton, hein? Rafinha do Barcelona, Luiz Henrique do Zenit, Rodrigo do Real Madrid, Samuel Lino do Atlético de Madrid, Savinho do City, Vini Júnior do Real e Yuri Alberto do Corinthians. Rapaz, o ataque tá difícil escolher, hein? Tenso, né? Assim, vamos pegar por quem vem sendo convocado, né? Claro que é importante colocar o Rafinha, tá jogando muito. Vini o Vini Júnior, o Rodrigo, talvez o Estevão. É um jogador que tem, né? O Endrick, sim, naturalmente, apesar de não estar vivendo até. Luiz Henrique também. O Igor Jesus fez gol. E o Yuri Alberto. Tá um momento fantástico. Se for pegar por meritocracia, o cara tá brilhando no Corinthians. Difícil escolher, Henrique. Eu acho que 3 nomes aqui é certeza que estarão na convocação. O de resto, todo mundo é incerto. Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. O resto, qualquer um pode ser. E eu destaco aqui o Antony, né? O Antony estava muito mal no United, estava no cemitério de jogador que é o United, né? Foi pro Real Betis, virou outro jogador, voltou a apresentar um bom futebol. Nossa, tá difícil. É por isso que a gente fala assim, é fácil fazer convocação. E não é, cara. Tanto que ele chamou 52 porque são jogadores que não tem aquele negócio assim, acima da média, são todos bons jogadores. Esse é o problema da seleção, ao meu ver, há muito tempo. O Brasil tem poucos jogadores que são aqueles que são, assim, unanimidade. E aí, por isso que eu digo, o Neymar, muitos não gostam dele, mas ele é o cara que faz a diferença. Então, por isso mesmo, na posição dele, eu penso que ele deve ir. E os outros têm que pensar justamente em evoluir a ponto de chegar nesse ponto. Quinta-feira, dia 20 de março, às 21h45, Mané Garrincha Brasil contra os hermanos da Colômbia. E no dia 25, na terça-feira, meus amigos, 90 mil torcedores estarão lotando o Monumental de Núñez para o maior clássico da América do Sul, Argentina contra Brasil. Em 6 pontos, fazemos quantos, Henrique? 4. 4? Tô sendo otimista. Otimista com 4? Depende do que vai virar a convocação, mas pra mim, sabe o quê? 6. Tô achando que sim, cara, chegou a hora do Brasil dar uma resposta, sabe? Um futebol pra cima, porque assim, convenhamos, a Colômbia sempre não foi isso tudo. Os melhores times da Colômbia nunca chegaram a fazer. Venceu nós de virada lá. Exatamente, por isso que eu tô pensando, tá engasgado. Agora a Argentina, que me perdoe, o Monumental vai bombar, vai pulsar, mas quando é Argentina, bicho, aí assim, aí muda. Aí muda tudo. Aí, pra mim, o Brasil vai jogar mais. Tomara. Desses 6, se vier 4, como o Henrique tá falando, eu vou pôr 3 na conta da Argentina, tá? Olha só, hein? Tá motivado, hein? Vamos ver. Saindo do futebol, vamos juntos pra América do Norte, porque Bruna Medeiros nos conta tudo como foi na NBA, o show de Steph Curry. Veja aí. Muito boa noite pra você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui pra trazer um resumo dos jogos de ontem na NBA. Foi uma noite ali de dinastia Curry e LeBron, né? Como vencendo nesses últimos anos os 2 maiores nomes dessa última geração no basquete, os 2 aí que marcaram a sua época no basquete e ontem fizeram jogos espetaculares. É isso mesmo, a classificação da Leste está com os Cavaliers, Celtics, Knicks, Pacers, Bucks e Pistons. Já na Conferência Oeste, o OKC é o líder. O time de Oklahoma lidera e muito, 47 triunfos, hein? Vai vendo. Memphis Grizzlies, Denver Nuggets, o time do LeBron James com 40 anos já tá subindo, já não perde há 11 jogos, hein? Meu Deus. Que fase, hein? Que fase. Reação boa. Rockets e Clippers, e ontem teve um show do time que tá na 7ª colocação, o Steph Curry. Eu vou dizer que tá precisando de dar essa reação mesmo, mas agora, se o homem jogar, se o Brabo jogar, a coisa muda, né, Daniel? Tá jogando. Renato Sobrinho, tá chegando no final do programa, já, meu amigo, cara? já. Não, olha aqui. Pô, brincadeira. Vocês estão mandando embora aqui já tem um tempão. Vamos segurar a onda aí um pouquinho. Bom te ver, Danilo. Um abraço. Mais uma vez, fica com Deus, viu? Oportunidade. Eu que agradeço. Henrique, vem cá, me dá um abraço. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado, velho. Muito bom tê-lo aqui. Valeu a oportunidade aí. Valeu, As portas estão sempre abertas pra você.
Tamo junto. Obrigadão. A você de casa, ótimo carnaval. Fiquem com Deus. Nos vemos na segunda-feira. Tchau.